Agora, os critérios diagnósticos especificados pelo traço conforme o DSM-5. Critério A, prejuízo moderado ou grave no funcionamento da personalidade, manifestado por dificuldades características em 2 ou mais das seguintes 4 áreas: identidade, autoimagem acentuadamente empobrecida, pouco desenvolvida ou instável, frequentemente associada à autocrítica excessiva, sentimentos crônicos de vazio, estados dissociativos sob estresse. Ou seja, a pessoa com esse transtorno, ela não sabe quem ela é. A TCD, Terapia Comportamental Dialética, da Marsha Linehan, que é uma das abordagens mais exploradas para se trabalhar o transtorno da personalidade borderline, vai falar muito da questão dos ambientes invalidantes, ou seja, que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela teria uma predisposição, uma vulnerabilidade emocional, biológica para o transtorno, associada a vivências em ambientes invalidantes, ou seja, quando eu digo, por exemplo, uma criança, né, diz pra mãe, eu tô com fome. Como você tá com fome? Você acabou de comer, você não pode estar com fome. Então, quer dizer, a criança, ela reconhece uma sensação corporal como sendo de fome. Ela comunica isso para o cuidador. E o cuidador diz: não, você não está sentindo fome, você está enganado. Então, a gente vê a invalidação em relação a uma sensação corporal e física da criança. Outro exemplo, a criança tá triste, né? Não, mas você não tem motivo para estar triste. Olha tudo que você tem. Não, você na realidade não tá triste, você tá querendo demais. Então, ou por exemplo, eu quero carinho, eu quero afeto. Não, mas isso é bobagem, né? Então, o ambiente invalidante, o próprio nome já diz, ele vai invalidar as reações emocionais, as vontades, os desejos, o reconhecimento corporal que a criança tem. E aí ela não se conhece, então isso afeta a identidade que ela vai desenvolver de si mesma, visto que eu acabo não sabendo quem eu sou. E uma autocrítica excessiva, muito geralmente, advinda desse ambiente que coloca a culpa, a responsabilidade na própria criança. Então, por exemplo, se eu tive pais que abusavam de álcool, né? E aí a criança demanda dos pais, é culpa sua, que eu não posso ficar em paz, que eu não posso ficar tranquila. Sentimentos crônicos de vazio, né? Então, ela nunca vai saber exatamente o que a preenche, o que ela quer, o que ela precisa. Então, essa identidade empobrecida. 2, autodirecionamento. Instabilidade nos objetivos, aspirações, valores ou planos de carreira. Se eu não sei quem eu sou, né? Tem aquela frase do filme Alice no País das Maravilhas. Para onde essa estrada vai, né? Onde essa estrada vai dar? Eu não sei. Para onde você quer ir, né? Aí ela fala, eu não sei. Bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. Então, para o borderline é isso, né? Ele não sabe para onde ele quer ir, ele não sabe qual estrada ele vai pegar, porque ele não sabe qual é o objetivo que ele quer alcançar. E aí, muitas vezes vai patinar, vai demorar para se encontrar na vida, digamos assim. 3, empatia. Capacidade comprometida de reconhecer os sentimentos e as necessidades das outras pessoas, associada a uma hipersensibilidade interpessoal, isto é, propensão a se sentir menosprezado ou insultado, percepções seletivamente parciais dos outros em relação a atributos negativos ou vulnerabilidades. Como assim? A gente viu lá no vídeo da Heloísa, que eu mostrei agora há pouco,
uma fala dela, que ela fez cirurgia para não ter filhos. Então, ela, na percepção dela, isso é uma prova de amor. Ou seja, eu te amo tanto que eu não quero que um filho interfira na nossa relação. Eu quero que sejamos nós dois. Na percepção dela, um filho, então a questão do atributo negativo, né? Um filho acaba com o casamento, um filho acaba com a relação do casal. Como eu quero que a nossa relação seja preservada, olha a demonstração de amor que eu acabei de dar para você. Mas aí vem a ausência de empatia. Para o meu marido, ter um filho era muito importante, né? Claro, o que eu quero dizer aqui não é que, bom, se o meu marido quer ter filhos, então eu sou obrigada a ter filhos. O que eu tô dizendo é que foi uma decisão unilateral. Foi uma decisão dela, que ela levou adiante, que ela entendeu que o marido gostaria, que ele entenderia isso como uma prova de amor. Sendo que numa relação, o casal vai dialogar, eu quero, você não quer, e aí quem abre mão, quem não abre, se você quer ou não quer, vamos separar, e aí cada um faz o que quer, enfim, né? O ponto que eu quero discutir aqui é essa questão que ela não conseguia reconhecer que o marido poderia querer um filho, que um filho poderia ser muito importante para ele. E aí a gente vê essa dificuldade no processo de empatia. Intimidade. Relações íntimas intensas, instáveis e conflitantes, marcadas por desconfiança, carência e preocupação ansiosa com abandono real ou imaginado. Relações íntimas frequentemente encaradas em extremos de idealização e desvalorização, e alternando entre o envolvimento excessivo e retraimento. Então, para quem se lembra da novela, né, que já faz um bom tempo que passou, ela era extremamente ciumenta, ela fazia várias demonstrações de amor, ela achava ele muito bonito, muito atlético para ela, então ela tinha muito medo de que ele a deixasse, a abandonasse, e aí até nessa cena que a gente viu mostra, né, não, você vai pegar sua mala de novo, porque ele já tinha saído de casa outras vezes, então vai com a roupa do corpo, né, então você vê esses extremos nas relações de intimidade. Critério B, 4 ou mais dos 7 traços patológicos a seguir, no mínimo um dos quais deve ser 5, impulsividade, 6, exposição a riscos ou 7, hostilidade. Então, vamos pensar. Dos 7 traços de personalidade que a gente vai ver a seguir, tem que preencher pelo menos 4. Desses 4 critérios, um deles deve ser ou o critério 5, ou 6, ou 7. Critério 1, labilidade emocional. Aspecto da afetividade negativa. Experiências emocionais instáveis e frequentes, alterações no humor. As emoções são facilmente provocadas, intensas e ou desproporcionais aos fatos e circunstâncias. Por exemplo, é muito comum, né? Por exemplo, a pessoa com o transtorno, ela liga pro namorado, pra namorada, não atende. Por que não atendeu? Imediatamente após, liga de novo. Mas que coisa, por que não atendeu? Liga de novo. Que merda, por que não me atende? Já ouvi relatos de pessoas que fazem mais de 80 ligações. E aí vai essa labilidade emocional de irritabilidade, de raiva, a um extremo de fúria, a preocupação, a ansiedade, ele não quer falar comigo, ele não atende as minhas ligações, tá tudo acabado. Então, essa labilidade emocional, ela pode ir para muitos extremos bastante intensos. Ansiedade, um aspecto da afetividade negativa. Sentimentos intensos de nervosismo, tensão ou pânico, frequentemente em reação a estresse interpessoal. Preocupação com os efeitos negativos de experiências desagradáveis passadas e possibilidades negativas futuras. Sentir-se temeroso, apreensivo ou ameaçado pela incerteza. Medo de desmoronar ou perder o controle. Então, tanto
em relação aos relacionamentos, à amizade, quanto ao trabalho. Então, esse componente que não é característico do transtorno, mas que pode aparecer. 3, insegurança de separação. Medo de rejeição por e ou separação de outras pessoas significativas, associado a um temor de dependência excessiva e completa perda da autonomia. Então, esse é um traço de personalidade muito característico da personalidade dependente. Vamos lembrar que o transtorno da personalidade dependente não tem o diagnóstico especificado pelo traço, mas tem um traço que corresponde a ele. É um desses traços aqui, né? Então, lembra que eu falei na personalidade borderline, trazendo diversos aspectos de outros transtornos da personalidade. E a insegurança da separação é uma delas, tanto que geralmente vai levar a comportamentos extremos para evitar que essa separação aconteça. Tendência à depressão também não é um dos critérios fundamentais que caracterizam bem o transtorno, sendo uma possibilidade. Sentimentos frequentes de estar desanimado, infeliz ou sem esperança. Dificuldade de recuperação de tais humores. Pessimismo quanto ao futuro. Vergonha difusa, sentimentos de desvalia, pensamentos de suicídio e comportamento suicida. Aqui cabe um diagnóstico diferencial. Com o transtorno depressivo eu posso ter uma comorbidade entre a personalidade borderline e o transtorno depressivo, ou pode ser um traço da personalidade borderline. Vamos lembrar que o transtorno depressivo ele vai ser configurado em geral por episódios depressivos, e aí naquele momento circunscrito isso vai estar mais agudo. No caso do transtorno da personalidade, se não houver a comorbidade, seria esse traço de tendência à depressão, a se sentir triste, desesperançado, a se sentir que não é bom o suficiente. Impulsividade. Então, esses 3 critérios a seguir, pelo menos um deles tem que estar presente para que eu possa fazer o diagnóstico, e esses 3, né, seriam mais característicos da personalidade borderline. Ação sob o impulso do momento em resposta a estímulos imediatos. Ação momentânea sem um plano ou consideração dos resultados. Dificuldade para estabelecer ou seguir planos, senso de urgência e comportamento de autoagressão sob estresse emocional. A gente vai ver no final um depoimento da atriz Monique Evans, que eu encontrei na internet, que ela fala isso, em momentos de muito estresse emocional ela se batia, né? Então aí a gente vai ver a automutilação, a autoagressão, essa dificuldade em seguir planos, né? Então, por exemplo, ela fala do quão doloroso foi a saída dos filhos de casa. Então, às vezes, assim, eu não sei, eu só li essa entrevista, eu nem sabia que ela tinha o transtorno até então. Mas vamos imaginar, exagerando um pouco, tá? Vamos imaginar que eu tenha recebido uma denúncia e que o conselho tutelar me ameaçou de tirar a guarda dos meus filhos. E isso, gente, são casos muito comuns e frequentes. Se você buscar na internet, isso acontece com bastante frequência, tá? Eu amo os meus filhos, eu quero que eles estejam comigo. E aí a assistente social, a psicóloga vieram, conversaram comigo e falaram, olha, você tem que fazer A, B, C, D, tem que se comportar direitinho, tem que fazer isso para não perder a guarda dos seus filhos. Bom, mas veja a impulsividade. Eu tenho dificuldade de seguir um plano. Eu tenho dificuldade de estabelecer ações de longo prazo em detrimento de algo mais imediato. Não consigo. Acabo muitas vezes perdendo a guarda dos meus filhos. Critério 6. Exposição a riscos. Envolvimento em atividades perigosas, arriscadas e potencialmente prejudiciais de forma desnecessária e sem consideração das consequências. Falta de preocupação com as próprias limitações e negação da realidade do perigo
pessoal, né? Então a gente vê aqui esses 3 critérios também presentes, né, lá na personalidade antissocial. Então, de novo, a gente viu a ideação paranoide, a gente viu a impulsividade, exposição a risco, hostilidade, que são traços que aparecem também na personalidade antissocial, alguns na personalidade narcisista. A gente viu traço de personalidade parecido com a personalidade dependente, esquizotípica. Então, veja que o borderline, ele é um transtorno muito complexo, um dos transtornos mais graves que a gente tem, né? Dado essa diversidade de sintomas. Então, essa colocar-se em perigo pessoal sem medir as consequências para si mesmo. Hostilidade, sentimentos persistentes ou frequentes de raiva ou irritabilidade em resposta a ofensas ou insultos mínimos. Então, se ele se sente ameaçado, se ele se sente menosprezado, ele pode brigar, atacar, quebrar coisas, ter uma violência verbal. Aqui, então, a configuração das principais crenças segundo a Beck. Visão de si. Vulnerável a abuso, traição e negligência. Então, o borderline, ele é um bichinho frágil, um bichinho que foi maltratado, não cuidado, não amado, e aí ele se vê também como muito frágil e vulnerável ao que os outros podem fazer com ele. Mas ele não assume um estilo de enfrentamento como o antissocial, por exemplo, que vai atacar, que vai machucar. Ele até pode fazer isso, mas de uma maneira instantânea, não pensada, e alternando entre extremos de afeição, né? Ele se vê como imperfeito, eu sou ruim e eu não me controlo. A visão que ele tem dos outros é que os outros podem machucá-lo e abandoná-lo. Então ele fica nessa dicotomia. Ora, se joga de cabeça nas relações e é muito amor e é muita intensidade. E aí, quando a coisa parece que vai, agora vai. Não, agora a minha vida tá tranquila, aí ele pula fora, aí ele trai. Por quê? É a coisa da zona de conforto. Qual que é a zona de conforto do borderline? O caos. Então, muitas vezes, quando aparece alguém sereno, tranquilo, borderline não sabe o que é serenidade e tranquilidade. E aí ele se sente desconfortável, ele se sente ansioso, e aí muitas vezes vem o auto-boicote. No trabalho também, por exemplo, uma instabilidade profissional, uma dificuldade de arrumar um emprego, e aí quando ele arruma, bom, agora vai, aí ele pede demissão, aí ele falta no trabalho, entende? Então, a gente vê muito essa questão, assim, dessa dificuldade do borderline em lidar com o ser amado de verdade, com a estabilidade, com a previsibilidade, porque tudo isso é muito novo. Então ele vai ter que aprender a lidar com a ideia de que sim, alguém te ama de verdade, alguém te quer bem. Mantenha-se nessa relação, né? De entender que mesmo que o outro me ame, o outro eventualmente vai me machucar. Como assim? Ele pode dizer algo que me machuca, ele pode não corresponder às minhas expectativas, ele pode, num dia dos namorados, não ser tão romântico, não ser tão apaixonante como eu esperava, né? Então, ele tem dificuldade de lidar com todas essas situações. As principais crenças. Posso ser agredido e abandonado. Devo ficar vigilante para que os outros não me maltratem. Exija o que você precisa. Então, uma relação com uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline
é muito exigente, né? Eles até falam o amor exigente, ou seja, é como se fosse um saco sem fundo. O outro dá, mas nunca é o suficiente, justamente por aquela sensação crônica de vazio. A principal ameaça é o abandono. As principais estratégias: impulsividade, punir a si e aos outros e atos suicidas e para-suicidas. Então, por exemplo, o uso de ingestão de medicamentos na ideia de acabar com a própria vida ou dormir, se desligar, uma direção imprudente, beber e dirigir. Então, colocando a própria vida em risco, a própria automutilação e assim por diante. Afeto: raiva, tristeza, disforia, ansiedade. Então lembra, né? É labilidade afetiva. Ele pode alternar entre extremos e apresentar uma ampla variedade de emoções muito intensas. Características associadas: como eu falei, eles podem ter um padrão de sabotagem pessoal no momento em que a meta está para ser atingida. Por exemplo, abandono da escola ou da faculdade logo antes da formatura. Regressão grave após conversas sobre os bons rumos da terapia. Então, às vezes o terapeuta tá, por exemplo, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Sugere-se, especialmente em casos mais graves, que a frequência da terapia seja de 2 vezes por semana, pelo menos. Às vezes pode ser até mais, dependendo da gravidade do caso. E aí vamos supor que o terapeuta diga: olha, né, evoluímos bastante, já estamos juntos há um tempo, o que você acha da gente passar para 1 vez por semana? Regressão, né? Destruição de um relacionamento bom exatamente quando está claro que ele pode durar. Então, quer dizer, a pessoa, ela vê uma perspectiva, ela fica extremamente ansiosa, porque ela não sabe lidar com isso e termina. Alguns indivíduos desenvolvem sintomas semelhantes à psicose, por exemplo, alucinações, distorções na imagem corporal, ideias de referência em momentos de estresse. Então, isso seria mais pontual e mais circunscrito, daí não se configurando num transtorno psicótico. Indivíduos com esse transtorno podem se sentir mais protegidos junto a objetos transicionais, por exemplo, um animal de estimação, um objeto inanimado, do que em relacionamentos interpessoais. Então, por exemplo, claro, eu não conheço muito, né? Mas pelo que as pessoas falam, os cachorros são muito companheiros. Não sei se depende muito da raça, da criação, enfim, né? Mas eu faço o seguinte paralelo. Pelo que me dizem da relação dos donos com os cachorros, né? O cachorro é um animal que ele tá sempre ali. Claro, às vezes se você deixa a porta aberta, ele pode fugir, né? Mas muitas vezes ele volta. Então, assim, é um animal que dá afeto, que dá carinho, que tá presente. Então, seria mais fácil lidar com isso do que com as relações humanas, que seriam mais complexas e potencialmente ameaçadoras de abandono. Fatores de risco. É um transtorno cerca de 5 vezes mais comum em parentes biológicos de primeiro grau de pessoas com transtorno do que na população geral. Também há um aumento do risco familiar para transtorno por uso de substância, personalidade antissocial e transtorno depressivo ou bipolar, tanto por uma questão genética, biológica, herdada, quanto por uma questão ambiental mesmo, né? Como a gente falou, uma das principais características do borderline é a instabilidade. Então, vir de ambientes instáveis, inseguros, e a gente vê muito isso quando há um transtorno por uso de substâncias, quando há um transtorno bipolar não tratado, onde a gente vai ver essa oscilação de estados de humor, né? Bem como no transtorno de personalidade antissocial, quando pode haver essa invalidação das necessidades da criança, bem como no depressivo.
Abuso físico, sexual, negligência, conflito hostil, perda parental prematura são mais comuns em histórias de infância daqueles com transtorno da personalidade borderline. Então, a gente vê em boa parte dos casos de personalidade borderline uma história de vida permeada por abuso sexual, por abuso físico, por uma história de vida mais complexa. A prevalência seria de 1,6 a 5,9%, então um transtorno relativamente frequente em ambulatório, e 10% em ambulatórios de saúde mental, 20% em pacientes psiquiátricos internados, né? Porque é um transtorno, como eu falei lá atrás, ele é um transtorno que pode ser atendido no CAPS, é um transtorno mental grave e que muitas vezes pode levar à internação também. Desenvolvimento e curso, instabilidade crônica no início da idade adulta, com episódios graves de descontrole afetivo e impulsivo, e uso de recursos de saúde mental. Dos 30 aos 50 anos, a maioria dos indivíduos com transtorno alcança maior estabilidade nos relacionamentos e na profissão. Então, embora sem tratamento o transtorno ele não vai entrar em remissão, ele pode ter essa impulsividade, esses comportamentos de exposição ao risco, essa hostilidade um pouco mais atenuados. Intervenção. Vocês viram que é um transtorno altamente complexo e o meu objetivo aqui de maneira nenhuma é esgotar o processo de intervenção, que é extremamente complexo. Então, eu só vou dar um panorama do que a gente tem, né? Então, um dos tratamentos mais conhecidos, mais indicados para trabalhar o borderline é a terapia comportamental dialética, proposta pela Marsha Linehan, que vai trabalhar aquela ideia de ambientes invalidantes, a desregulação emocional, o treino de habilidades sociais, a relação afetiva, vai trabalhar a ideia da mente sábia também. Então, assim, é um modelo terapêutico que não cabe eu explicar aqui. Eu trabalho com a terapia do esquema também se debruça para o tratamento do transtorno da personalidade borderline. A gente vai ver no livro do Jung um capítulo dedicado ao tratamento, à intervenção desse transtorno. É um transtorno que tem sido muito estudado, a gente tem muitos artigos internacionais publicados na terapia do esquema para o tratamento da personalidade borderline, se mostrando também bastante efetivo. Inclusive, o modelo de modos proposto por Jung vem por conta dessa oscilação, porque como os esquemas eles são mais estáveis, mais como que eu posso dizer, mais permanentes, e os modos eles são aqui agora, é como se fosse um interruptor que eu acendo, né? Então, Jung ele desenvolve essa ideia de modos a partir dessa ideia do transtorno de personalidade borderline. Então, a intervenção, ela geralmente dura anos. Inicialmente, recomenda-se 2 sessões por semana. É importante uma disponibilidade do terapeuta para contato entre sessões e em situações de crise. É claro que isso vai variar de terapeuta para terapeuta. Alguns não dão, especialmente dependendo da abordagem teórica, não dão o próprio número de telefone, os contatos são somente nas sessões de terapia. Mas se eu pensar num caso de borderline grave, é importante que eu tenha disponibilidade. Uma outra coisa é que é muito comum que esses pacientes tenham passado por diversos terapeutas e que uma via de mão dupla, né? Tanto o paciente abandonando o terapeuta, como muitas vezes terapeutas tendo comportamentos que geraram o abandono da terapia por parte do paciente. Porque eles podem demandar muito do terapeuta, pelas tentativas de suicídio, pela ideação suicida, pelo uso de substâncias.
Então, por exemplo, tem um livro do Barlow maravilhoso, que tem um capítulo da Linehan, né, que vai falar sobre a intervenção. E aí ela conta que a paciente ligou para ela num momento de crise e ela percebeu que a paciente tinha bebido, estava embriagada, né, e acho que feito uso de medicação também. E aí ela disse para a paciente, olha, eu estou disponível para você, você pode contar comigo, você pode me ligar nos momentos de crise, mas não embriagada ou sob efeito de substâncias, porque assim a gente não consegue conversar claramente. Então eu peço para você que da próxima vez que você precisar me ligar, você o faça quando estiver sem o efeito de substâncias. E isso entra no próximo item. Necessidade de definição clara dos limites pessoais do terapeuta. E isso tem que ser colocado de maneira pessoal. Por exemplo, se eu não quero dar o meu telefone, eu não posso dizer, é uma regra do Conselho de Psicologia que o terapeuta não pode dar o número de telefone. Ou, a minha abordagem teórica não recomenda que os terapeutas deem o número de telefone. Não. Eu, em geral não, né? Não dou, né? Quer dizer, não era o meu caso, mas por exemplo, eu não forneço os meus telefones para os meus pacientes porque eu gosto de preservar os momentos de lazer, os meus momentos com a minha família. Enfim, né? Se o paciente precisar, eu tenho plano A, B e C. Enfim, então, os meus motivos pessoais, esses são os meus limites, né? Ou, por exemplo, eu dou o meu telefone para você, mas às vezes eu estarei atendendo, eu vou retornar tão logo quanto possível. Caso você precise de mim no intervalo de horário que vá, sei lá, das 10 da noite às 7 da manhã, eu também não estarei disponível, porque se eu tenho uma noite de sono ruim, eu não consigo trabalhar bem no outro dia. Então essa é uma limitação pessoal minha, que é preservar o meu sono, porque se eu ficar alerta, acreditando que algum paciente pode me ligar, eu não vou conseguir dormir direito, ou eu posso me sentir culpada de não ter visto uma ligação. Enfim, né? A questão é eu reconhecer os meus próprios limites. Aí, tá, a Linehan vai falar, né? A paciente ligou, então eu não vou continuar falando com você. Quando você estiver bem, a gente retoma o contato. Claro, tem que ver se o paciente tem segurança, não tem um pensamento ou uma ideação suicida, coisas do tipo. Aí eu aviso, só que ela fala assim, você só vai estabelecer esse limite se você estiver disposto a cumprir. Então, a próxima vez que você for me ligar, que você precisar me ligar, que você esteja sóbrio, senão eu não consigo, como terapeuta, prestar um bom atendimento. Aí aconteceu mais uma vez, último alerta. Então, eu tinha combinado com você que você não me ligaria estando sob efeito de substâncias e me ligou. Foi a última vez que isso aconteceu, eu já expliquei os meus motivos. Caso isso aconteça de novo, a gente vai precisar encerrar o processo e eu precisarei te encaminhar para uma outra pessoa, né? Então, essas seriam as diretrizes que a Linehan estabelece das próprias questões pessoais, né? Então, essa definição clara dos limites, eu dou o meu telefone, você pode me contactar entre sessões, eu vou te atender em situações de crise. Só que uma outra coisa muito importante que o terapeuta tem que ter consciência é que, especialmente os casos graves, eles vão ser mais demandantes. Então, se eu me enfiar de cabeça, eu vou ajudar esse paciente, né? Se eu pensar muito na terapia do esquema, onde a relação terapêutica é veículo de mudança, é fundamental para que essa mudança aconteça, e aí, não, eu atendo o telefone, eu tô no batizado do meu filho, mas eu falei que ia atender, eu atendi, e ele tá com ideação suicida, e eu preciso ajudar, e ele interna, e eu vou lá, enfim.
se eu não dou conta das minhas necessidades e vou fazendo demais, pode chegar ao ponto de que eu vou começar a rejeitar o meu paciente. Então, eu preciso me lembrar dos limites da terapia, eu preciso me lembrar dos meus limites. Uma coisa interessante que a TCD faz, mas isso requer um nível de organização muito grande, eu conheço poucas pessoas que conseguem fazer todo esse protocolo como a abordagem requer, né? Porque geralmente o psicólogo trabalha sozinho ou em parceria com algum psiquiatra. A participação do paciente nas sessões individuais, 2 vezes por semana, sessões em grupo para treino de habilidades sociais, e aí um terapeuta diferente do terapeuta individual, e o terapeuta estar em supervisão, ele sendo supervisionado pelo caso que ele atende, também talvez em terapia pessoal para lidar com as coisas que ativam nele, ou supervisão em grupo, né? Onde você vai discutir com outros terapeutas o impacto desse tipo de atendimento. Então veja que é uma rede muito complicada e para o próprio paciente requer muitos recursos financeiros também, que nem sempre é viável. Então o que eu vejo na prática é o psicólogo sozinho ou numa interação com o psiquiatra, e aí ele vai precisar de ajuda, pelo menos da supervisão, para conseguir ajudar esse paciente sem se implicar tanto e aí começar a trazer esse prejuízo. Então eu digo assim, às vezes o terapeuta ele pode se sentir saturado, sobrecarregado, até mesmo abusado pelo paciente, abusado no sentido de ele me liga muito, eu não consigo estabelecer limites, mas ao mesmo tempo ele precisa muito de mim. Então, às vezes, um esquema de autossacrifício do terapeuta, que chega no momento que o terapeuta não dá conta mais. Às vezes ele encaminha, ativa o esquema de abandono do paciente. Às vezes ele não encaminha, mas ele fica frio emocionalmente, ou ele pode até estar mais crítico, mais distante na sessão, o que também muitas vezes leva a que o paciente se sinta mal na terapia e abandone a terapia, né? Uma outra questão importante é que o paciente borderline, ele também, além desses extremos que a gente falou, boa parte do tempo ele tá no que a gente chama de protetor desligado, num quadro dissociativo, num quadro mais distante afetivamente, e aí ele não se implica nas relações, ele não vivencia as emoções, e transpor isso na terapia também é muito complicado. Abordar os medos e desconfianças evocados na relação terapêutica. Então lembra que um dos sintomas pode ser a ideação paranoide, né? A ideia de que o terapeuta pode abandoná-lo, a questão do momento das imagens mentais, ou seja, é uma relação que, por isso que ela é de longo prazo, né? A terapia, porque é muita coisa para abordar. Então, as metas do tratamento, inicialmente, fundamentalmente, diminuir comportamentos que ameaçam a vida, atos suicidas, parasuicidas, uso excessivo de substâncias, diminuir comportamentos que interferem na terapia. Por que isso é prioridade? Porque se ele não se engajar, o tratamento não vai melhorar. Então eu tenho que abordar isso diretamente. A Aline, ela fala bastante de como que a gente pode promover esse engajamento do paciente na terapia. Comportamentos que interferem na qualidade de vida. Então ele tem que ter um lugar limpo, asseado, quando eu falo decente, assim, um lugar minimamente ok para ele morar, ele tem que ter comida em casa, e eu não tô falando aqui de questões financeiras, porque muitas vezes a pessoa com esse transtorno de personalidade, ela vai ter ali a condição financeira, mas ela não consegue fazer a vida dela mais ou menos adequada para viver, digamos assim. Regulação emocional, aceitar e validar as emoções. Elas não são perigosas.
e prevenir a evitação experiencial. Então, a pessoa com esse transtorno, ela vai ter dificuldade de lidar com a experiência emocional. Ela pode fazer uso de substâncias, ela pode ter um monte de ações e comportamentos que vão impedi-la de vivenciar essas emoções. Então, eu vou ter que ajudar nisso. Eficácia interpessoal, treino de habilidades sociais, estratégias de resolução de problemas. Dentro da terapia do esquema, a gente vai falar do desenvolvimento e fortalecimento do adulto saudável. Muitos casos de personalidade borderline são tão graves que a gente não vê nenhuma indicação de que há um adulto saudável ali. Então é como se aquela criança tivesse no corpo do adulto. É alguém frágil, é alguém temeroso, é alguém que não consegue dar conta da própria vida. Então eu preciso ensiná-la, né, a pedir adequadamente que as suas necessidades sejam atendidas, sem ameaçar se matar, sem fazer uso excessivo de substâncias e assim por diante. Técnicas experienciais de processamento de experiências traumatizantes. Então, eu vou voltar lá na história de vida, fazer imagens mentais, lidar com aquilo que gerou muita dor, muito sofrimento. Mas perceba, isso tem que ser quando eu tenho uma relação terapêutica fortalecida, de confiança, porque vai gerar muita dor e muito sofrimento. Então, se minimamente o paciente não desenvolveu, item 2, estratégias de regulação emocional, tolerância a emoções desagradáveis, aqui ele pode se quebrar. Então, ele tem que ter o adulto saudável minimamente desenvolvido e fortalecido para dar conta dessa parte mais experiencial. E mais do que nunca, eu tenho que estar disponível entre sessões, porque quem já, como terapeuta, já fez técnicas experienciais ou como paciente, sabe o quanto elas mexem. E aí, numa pessoa com uma personalidade mais fragilizada, o impacto é ainda maior. Tolerância a estressores, né? Todo mundo sabe que a vida não é feita só de flores, né? Então, a gente tá no meio de uma pandemia, com ameaça real à vida, a emprego, a renda. A gente vê um aumento no rompimento das relações que estão muito próximas. Enfim, a gente não tem controle sobre os estressores na nossa vida. A gente só sabe que eles existem e que eles vão vir. Então, a gente precisa ensinar essa pessoa a lidar com esses estressores. Aqui um depoimento de um rapaz que namorou uma mulher que tinha o transtorno. Olá, não sou borderline, mas a minha namorada era. Namoramos por 4 anos e eu sempre amei e amo muito ela. Foram 4 anos extremamente difíceis para mim e para ela também. Sofremos muito. Nada dói mais para quem ama do que ver nos olhos da outra pessoa sentimentos de desprezo e ódio, horas depois de mostrar que também te ama. Então lembra, extremos de idealização e desvalorização. No momento, desprezo e ódio. No outro, que ama. A raiva dela era tão intensa e desproporcional que a cegava tanto que ela própria terminou o namoro pelo menos umas 10 vezes. Então veja, ele a amava, ela encontrou alguém que a amava, mas aquela coisa que a gente falou do boicote, né? Não consegue lidar. Nesses 4 anos, terminei várias vezes também. Então, a instabilidade nos relacionamentos. No ano passado, terminamos e depois eu quis voltar e ela não. Ela arrumou outra pessoa e ficaram por 2 meses. Nesse período, eu fiquei muito mal, sofri bastante. E ela, quando conversava comigo, só demonstrava desprezo por mim e que estava feliz. Tinha sido a pior fase da minha vida.
Eu havia perdido quem eu amava por eu não entendê-la. Após 4 meses, reatamos e eu fiquei muito feliz. Mas desde o início, ela criou um ódio da minha família, especialmente da minha sobrinha, que ela achava que tinha interesse em mim. Ela tinha uma vida caótica com a família dela também. Infelizmente, eu só descobri tarde demais que ela tinha esse transtorno e, portanto, não era normal. Todos os sintomas ela tinha. Era ingrata, não dava valor em mim e em nada que eu fizesse. Brigava à toa, reclamava de tudo, brigava sempre e por motivos fúteis. Era só a relação ficar boa que ela arrumava um motivo para estragar tudo. Era muito ciumenta, desconfiada. Chegou a me trair no início porque não sabia se queria namorar. Era compulsiva e impulsiva. Era vingativa, mudava de humor em segundos com explosões de ira. Ela só tratava mal a mim e aos pais dela. Com os amigos dela era normal. Eu tive muita paciência com ela, devido também à minha carência, por morar muito distante da minha família e porque ela tinha momentos em que era perfeita. Então lembra, aqueles comportamentos no intuito de evitar o abandono, vai a extremos para evitar o abandono. Então em alguns momentos era perfeita, em outros momentos me desvalorizava. Na última vez que isso aconteceu, ficamos 3 meses terminados. E nos primeiros 2, ela não queria voltar comigo de jeito algum. Aí no final do 3º mês, ela me procurou por uns 5 dias, querendo voltar. E só no último dia, pessoalmente. E aí eu já não queria mais, já que eu queria voltar para minha cidade. Então, ela foi para casa e no dia seguinte cometeu suicídio. Ela sempre foi extremamente fechada e eu sempre quis entendê-la. Infelizmente, ela foi fechada até o fim. Quando me procurou, sequer tentou me abraçar e não demonstrou desespero. Ninguém sequer imaginava que ela pudesse fazer ou pensar uma coisa dessas. Já fazem 2 meses e eu ainda sofro demais, assim como a família dela. Ela era tudo para mim, apesar do jeito dela. Só queria e pedia sempre que ela demonstrasse amor por mim. Só isso. Uma menina linda, de apenas 22 anos. Se ela tivesse insistido mais um pouco, eu teria voltado com ela. E agora eu perdi o meu amor e estou nos piores dias da minha vida. Nada teria me deixado mais feliz do que saber que ela tinha um transtorno, porque assim teria como resolver, teria como tratar e atenuar, ao menos, muito melhor do que achar que ela fazia tudo aquilo sendo normal. Então, esse primeiro depoimento é para mostrar o impacto que uma pessoa com este transtorno gera na vida das pessoas, nas relações que ela estabelece. O depoimento também ilustra alguns dos critérios diagnósticos que a gente viu sobre o transtorno e para mostrar que a pessoa ela precisa de ajuda, mas nem sempre ela consegue pedir ajuda, nem sempre as pessoas entendem, né? Se a gente voltar lá no início do depoimento, ele fala, eu vi que ela não era normal, né? É interessante essa visão do senso comum, de que, isso explica. Mas a ideia é que reconhecer o transtorno favorece buscar ajuda especializada, alguém que compreenda, que conheça sobre aquele transtorno. Aqui embaixo o link de onde eu retirei esse depoimento que foi colocado aqui na íntegra. Bom, e agora o depoimento da Monique Evans, que eu retirei também de um site da internet, o link tá ali embaixo, que ela vai falar da experiência dela sobre o transtorno. Desde pequena, sempre me achei feia, virei modelo por conta disso. Eu chorava muito e dizia para minha mãe que queria ser gorda e baixa. Eu era muito alta, sempre fui a última da fila do colégio.
Eu tentava tocar violão e a professora chamava minha mãe, dizendo que eu chorava muito durante as aulas, que eu me achava feia. Sempre me senti muito insegura. Acabei virando uma personagem de mim mesma, uma mulher forte que falava tudo que vinha à cabeça, que era o oposto de mim. Convivi com a outra Monique, que nem eu mesma conhecia. Foi só há pouco tempo que eu descobri que eu tinha e que sempre achei que fosse depressão. É, na verdade, borderline. Os médicos chegaram a esta conclusão quando fui internada pela primeira vez. Sempre tive crises, sempre lutei sozinha contra isso. Ninguém acreditava que eu tivesse alguma coisa. Achavam que eu não tinha nada. É muito ruim. Só foram acreditar mesmo depois que me internei. Lá no hospital, a psiquiatra explicou tudo para mim e para a minha família. Agora sim, tenho todo mundo ao meu lado, me ajudando no tratamento. A parte mais chata da doença é não saber o que vai acontecer no dia seguinte. Para não saber se você vai acordar bem ou se vai acordar triste. Isto é o que me faz mais mal. Até tive alguns episódios de me cortar. Quando a dor é muito forte, a gente quer diminuí-la, passando para o corpo. Antes de me cortar, eu batia muito no meu rosto. Quando brigava com alguém, eu me batia, dizendo que eu era culpada. Aí depois eu ficava um tempo mal, sem vontade de fazer nada. Então, quer dizer, tem os episódios de automutilação, tem a oscilação emocional, quando ela fala, não sei se eu vou acordar bem, se eu vou acordar mal. Então, essa dificuldade que ela relata que a gente viu lá nos critérios diagnósticos. Essa sensação me acompanha desde que eu era pequenininha. Meu pai dizia, quando eu estava muito eufórica, que eu certamente ia chorar depois. Tudo piorou na adolescência por causa dos hormônios e depois na menopausa. Recentemente, eu já estava me escondendo para mudar de roupa, apagando a luz para não me ver. Fora que irrita muito o que os outros falam. Ah, mas você é tão bonita. Você escuta tanto isso, as pessoas não têm noção, acaba irritando, porque a gente vê aí uma distorção da imagem corporal, né? Então, quer dizer, ela se via como feia, embora as pessoas a vissem como sendo bonita. O medo do abandono foi piorando com a idade, então aquele sentimento de vazio, aquele medo do abandono. Quando os filhos vão embora, você se sente muito sozinha, né? Então aqui a gente vê nesse depoimento essa dor, essa dificuldade e o quanto que o diagnóstico ele foi positivo, porque muitas vezes as pessoas falam assim, o diagnóstico rotula, mas o comportamento, os sintomas eles não estão lá. A partir do momento que a gente nomeia, é como se tirasse um peso da vida da pessoa, no sentido assim, ok, eu não sou assim, eu tenho essa dificuldade ou esse transtorno e eu posso pedir ajuda. Como o rapaz do outro relato falou, se eu soubesse, eu tinha buscado formas de entender melhor e ajudar melhor. Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele vai vir para direcionar a intervenção, para tirar o peso da pessoa de que ela é assim ou de que ela escolhe ser assim e poder desenvolver formas de lidar melhor com isso e atenuar o transtorno. Então, lembrando que a gente pode ter um contínuo de um transtorno mais grave, um transtorno mais leve, e que a gente tem que, em ambos os casos, prever um tratamento adequado para a pessoa e que a gente tem modelos terapêuticos com respostas muito favoráveis para esse transtorno.